Boa tarde, pessoal. Hoje é a 60ª reunião do colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFOP. Agradeço aí a presença dos professores, do técnico administrativo, dos representantes dos alunos. O objetivo nosso aqui é a discussão do uso dos recursos do PROAP. Nessa atual resposta aí da CAPES, a gente recebeu R$ 29.026, e aí a ideia é da gente, então, tentar definir como é que a gente gasta isso. Só para o pessoal os representantes discentes que não estavam aqui no ano passado, normalmente o que a gente faz com esse dinheiro é separá-lo para eventos, para que os professores e discentes, né, nossos possam participar de eventos no Brasil e no exterior. E para a participação nesses eventos, normalmente a gente separa, então, valor de passagem e diárias. Tem uma questão aí que a gente até poderia colocar nesse valor, pagamento da própria inscrição no evento. Mas aí, se o Anderson até quiser falar, o Anderson, inclusive, me explicou que inscrever o evento para efeito de ressarcimento é uma questão bastante complicada, porque o uso dessas verbas ele é bastante formal, chato mesmo, burocrático. Então, por isso que a gente não coloca, normalmente a gente não coloca a inscrição no evento, mas e também um outro tópico, já te dou a palavra, Anderson, para a gente poder trazer pessoas para poderem estar no programa, para poder participar de eventos e das nossas bancas. Diga, Anderson. Não, o seguinte, você comentou, Ale, em relação à inscrição no evento, o que acontece é o seguinte, quando você vai contratar uma empresa, por exemplo, fazer um coffee break, como a professora Karine comentou, tem que ter 3 orçamentos, a empresa tem que ter lá N certidões, não pode estar negativado no município, no estado, no governo federal, não pode ter frustrado a licitação, enfim, N regras. Para pagar evento para professor, um pouco similar a isso. A empresa que está fazendo o evento, ela tem que obrigatoriamente não ter dado caótico no governo, né? Ter todas as certidões negativas. E aí nem todos os eventos fornecem essas certidões para a gente cadastrar o evento e a própria pagar via PROAP. Agora, para aluno, não sei explicar o porquê exato, mas para aluno é mais tranquilo, não tem que apresentar esse tipo de coisa. Por que o professor tem, eu não sei. Uma coisa que o Anderson já me chamou a atenção também mais de uma vez é que, com relação aos alunos especificamente, eles têm a PROF tem uma linha lá de financiamento para que os alunos de pós-graduação possam participar desses eventos e assim, normalmente a gente reserva um valor bem menor do PROAP para os alunos, porque a maior parte, quer dizer, todas as requisições que alunos fazem para a PROP, eles conseguem lá. De tal maneira que a gente deixa reservado realmente um valor maior para os nossos próprios eventos e para os congressos que os professores fazem, porque a gente não consegue, né? Nós, professores, não conseguimos financiamento junto à própria, os alunos, em geral, conseguem. Essa é uma questão, então. Então, normalmente, o que a gente coloca aqui é participação de professores, pesquisadores e alunos, atividade de intercâmbio e parcerias entre PPGs, instituições, participação em eventos, né, e atividades acadêmicas no Brasil e no exterior. As outras rubricas ou não se aplicam exatamente a gente, ou não faz muito sentido a gente gastar com isso. Essa é uma questão. Uma outra questão, você está conseguindo ouvir, André? Ok. Uma outra questão é com relação a quanto cada professor pode demandar. E quando eu estou falando do professor, eu estou centrando isso no professor, por quê? Porque ele pode ter um congresso em que ele e o orientando dele vão apresentar um trabalho, então é uma coisa, a banca do próprio orientando dele que quer trazer fulana de tal, e aí tem esse custo para trazer essa pessoa. A ideia, então, é da gente centralizar nos professores, no sentido de que esses eventos que os professores forem fazer aqui digo, lá no programa, ou que forem participar fora, seja sozinho, seja com seus orientandos e tal,
a gente estabeleça um teto máximo de quanto cada professor pode gastar. De tal maneira que, uma vez gasto esse valor, ele poderia até requerer novamente, mas aí com algum colega cedendo a sua cota para este professor. De tal maneira, a gente dá a oportunidade de todos poderem fazer seus eventos, participar e etc., sem que acabe sendo consumido por uma pessoa só, né? Ou algumas pessoas só. Então, é isso que eu queria, no primeiro momento, colocar. Eu queria ouvir a opinião de vocês. De acordo. Ok. Com relação à compra de passagens, especificamente, eu vou dar a palavra para a Karine, depois eu volto para a questão da compra de passagem. Diga, Karine. Quantos professores nós temos no nosso curso docente? São 17. Está fazendo 29, 17 está quanto? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. uma divisão salomônica dá 1,7, né? Então daria 1.700 e pouco, se a gente fosse dividir de forma salomônica, né? Eu até acho que a gente poderia, de repente, arredondar para 2.000, porque efetivamente nem todos os professores demandam. E aí, se a gente, de repente, arredonda para 2.000, talvez seja uma forma de viabilizar mais também, viabilizar melhor. Não sei. O que vocês acham? Arredondar um pouco para cima, na verdade, né? A gente nunca teve problema de faltar, exceto que, bom, chega no final, aí já não tem mais problema ninguém mesmo, né? Mas nunca teve problema de faltar nesse sentido. A questão da compra da passagem, que é algo que eu queria deixar pontuado e depois quero que conste em ata e etc., é o seguinte: todo ano é a mesma história. Alguém chega com um pedido para que seja feita uma compra de passagem, seja para trazer alguém, seja porque a pessoa vai participar de um evento fora de Ouro Preto, fora do Brasil até, só que daí chega com esse pedido ou faltando documentos ou em cima do prazo. O sistema de compras de passagem a que nós estamos submetidos, a sigla eu acho que é SCDP, né, Anderson? Ele pede que a gente, ele exige, na verdade, que a gente faça esse pedido de compra de passagem com pelo menos 30 dias de antecedência. Só que também esse prazo ele é complicado, porque 30 dias seria o prazo, assim, até o 30º dia, se a documentação toda estiver ok, redondinha, o Anderson consegue fazer a compra de passagem no sistema. Se no entanto, a pessoa apresenta no 30º dia, faltando 30 dias para viagem, e está faltando alguma coisa, e ela só vai conseguir apresentar isso daqui 3, 4, 5 dias, já não são mais 30, aí passa a ser 25. E isso causa um problema imenso, e a gente já teve problemas com isso no passado, e assim, eu queria colocar em votação para a gente estabelecer que todos os professores, alunos, enfim, quem for requerer esses valores, peça com no mínimo 45 dias de antecedência. 45 por quê? Para dar tempo de que, faltando documentação, faltando um papel qualquer, faltando qualquer coisa, dê tempo do Anderson verificar os documentos, pedir a correção e fazer a compra da passagem. Diga, Anderson. Não, Alexandre, a minha sugestão seria os 45 dias de solicitação já com o pedido instruído corretamente, né? Porque o que acontece? Infelizmente, lá na própria, a gente só tem um servidor que cuida dessa parte. Ele tem problema de saúde e acaba que às vezes ele está afastado, às vezes ele está de férias. E aí não tem, o FOP tem esse problema que não tem servidor para repor algumas coisas comparadas. E não é só na própria que a gente usa, né? A gente precisa da própria, a gente precisa da prof, a gente precisa do escritório de Belo Horizonte para portar. Então é todo um procedimento longo, lento e muito burocrático. Sim, sim. É por isso, então. Diga, Karine. É uma proposta, Alexandre, mas assim, eu não sei se ela faz sentido, porque eu não consigo pegar um prós e contras dela, mas assim,
estou julgando aqui o debate, tá? O que eu pensei é que haveria a possibilidade, por exemplo, né, da gente poder fazer essa distribuição, e aí essa distribuição solomonicamente, de 1.700 a 1.700. Todos os professores teriam essa cota, né? E essa cota iria para o professor, que ele poderia estimular, por exemplo, prazo, caso não tenha sido gasto esse dinheiro, para que ele possa retornar, né? Nem tem que retornar, mas ser vinculado novamente a um bolsão geral, para que então isso possa ser reaproveitado e não seja desperdiçado pelo programa. Eu estou dizendo isso porque, assim, se a gente dá um prazo, e são, sei lá, R$ 1.700 para cada, eu acho que isso também é um incentivo para que os professores busquem atividades para participar, para que também façam propostas para poder gastar esse recurso. Acaba sendo um pouco a forma como a própria distribui o auxílio pesquisador. Você vai lá, candidata, recebe um tanto, se você não utilizar, você tem que devolver o dinheiro. Mas a responsabilidade é sua, de como gastar. Inclusive, se você vai gastar com, enfim, compra de material, ou se vai ser para contratação de serviço, né? E aí, com isso, professores que trabalham juntos, inclusive, né? Sei lá, eu e Tati, que estamos no GEPSA, a gente poderia utilizar isso de uma forma conjunta, inclusive para viabilizar trazer um professor com a nossa cota. Né? A minha cota é a dela. Se a gente, sei lá, quiser trazer um professor do Equador, R$ 1.700 não dá para uma passagem de ida e volta, majoritariamente. Mas se junta a minha cota com a da Tati, 3.400 já viabiliza. Ou então, se a gente se tem um grupo de orientandos nossos, e aí os orientandos estão vinculados a nós, ou então estão vinculados ao nosso grupo de pesquisa, a gente também faz a distribuição para os orientandos a partir disso, assim, sabe? Então, seria uma forma, eu acho, que assim, de tirar um pouco isso do âmbito de decisões muito pessoais, às vezes, do próprio colegiado, e já passar esse encargo para cada um dos docentes vinculados ao programa, com esse prazo de uso. Se não usar, né, aí isso retorna e vai meio que para uma repescagem, assim, tá? Só estou pensando num jeito de botar para todo mundo a quantia e incentivar a utilização desse recurso, sabe? É isso. Eu acho que é válido a gente pensar em algo assim, sim. Anderson, só tirando a dúvida, a gente está recebendo esse negócio agora no final de abril, quer dizer, provavelmente vão receber em maio, né? A gente tem que gastar isso, o prazo é exatamente um ano, ou seja, a gente tem até maio do ano que vem para gastar, ou é até a virada do ano? Não, nosso prazo vai até o último dia que tiver atividade não FOP, geralmente 20 e poucos de dezembro. É o nosso prazo. Pois tem isso, né? A gente recebe o negócio quase no meio do A ano. gente consegue, extraoficialmente com a própria, empenhar esse dinheiro para compra de passagem ano que vem. Porque o que acontece? Uma vez que os programas não gastam tudo, a própria pega esse recurso, junta, faz meio que compra um voucher junto à agência para poder usar nesse período que não tem o ProApta, que seria de janeiro até abril. Mas é basicamente só para passagem aérea, não dá para diária, não dá para nada. Karine. A Karine levantou a mão de novo, ou eu fui a impressão? Ai, foi. Desculpa. Só complementando um pouco, eu acho que a gente geralmente, né, agora, não sabe mais, os eventos que vão acontecer no segundo semestre já estão rodando. Então, assim, hoje a gente já mandou para discussão, né, hoje a gente já tem interesse em participar. Então, assim, né, a divulgação dos eventos necessariamente já foi isso. Né? Novembro a gente sabe que é o pico dos eventos, impressionante quanto novembro. Então, eu acho que é possível já, né, com base nisso, fazer uma projeção, tá? Só estou trazendo mais informações, né, em relação a isso, porque geralmente, né, quando os eventos de capitão, né? Não consegui entender muito bem o que você falou, Karine. Tá muito barulho lá de fora aí, essa última parte. Oi, Ale, desculpa. Eu estou chegando em casa aqui agora, vai melhorar também. Não, é só porque o que eu comentei, não sei se deu para ouvir bem, né? Mas é porque agora a gente já está em maio, portanto, a gente já tem muito fechado já os eventos que vão acontecer no segundo semestre. Então, assim, né, ou manda agora, ou não manda mais, ou já pensa na participação agora, ou fica mais difícil, porque os prazos de envio, né, para congressos, seminários, eles estão já fechando.
E mesmo se for para participação, já tem que meio que um pouco prever agora, porque senão não consegue comprar passagem de jeito nenhum, né? Porque os valores só vão aumentando. Então, acho que a gente já tem aí um cardápio de possibilidades grande para o próximo semestre, que eu só estou corroborando um pouco do que eu disse antes, que eu acho que já é possível fazer uma previsão de uso, sabe? Para não ficar intempestivo, entendendo que, claro, que às vezes imprevistos acontecem, né? A gente sabe disso. Mas eu vou falar um pouquinho mais aí sobre o assunto. Tá. É uma coisa que é complicada nessa questão dos recursos do PROAB, porque as bancas, em regra, elas acontecem justamente nessa época, antes dos recursos do PROAB serem liberados. Então, é sempre no começo do ano. É sempre muito complicada essa história, porque a gente não consegue programar para as próprias bancas, no final das contas, né? Eu não sei, tem como fazer pedido, empenho de compra de passagem antes delas acontecerem, Anderson, do tipo, tem como eu prever compra de passagem, deixar previamente comprado, Renata, para o ano que vem? Boa tarde, pessoal. Mil desculpas pela demora aí. Não sei se o Anderson está me ouviu. Mas, enfim, Renata, a gente está tentando aqui encontrar alguns critérios para a definição do uso dos recursos, e a gente tem R$ 29.000, aí estamos para debater aí uma proposta da gente de tentar dividir esse recurso em tese, né, para todo mundo igualmente, e aí a Karen também sugeriu que a gente estabelecesse um prazo para os professores dizerem se vão querer usar, com o que vão querer usar e tal. Vamos lá. André. Acabou o que você falou, eu estava tentando entender qual tinha sido efetivamente a proposta de Karine, se era essa, assim, estabelecer um limite para o professor dizer, quero usar, se ele não quer usar, não vai usar mais, o outro vai usar, é isso, né? Eu acho que sim. André, na verdade, assim, minha proposta é de distribuir esse dinheiro com prazo de tempo de utilização por cada docente. Então, assim, cada um de nós, a partir de hoje, teria R$ 1.700 para utilizar, né? Pensando em como empenhar isso. Inclusive, pensando nos nossos orientandos, os trabalhos que os nossos orientandos vão participar, né? Então, assim, haveria um tempo para a utilização desse recurso. Caso isso não ocorresse, ou a indicação objetiva mesmo da utilização, aí isso voltaria para um bolo geral que seria destinado aqui a partir de solicitações feitas ao colegiado. O que eu pensei disso, Renata, que eu estava falando antes, é tanto uma forma de incentivar todos os professores, né, tendo o recurso a utilizar e dividir isso de uma forma mais isonômica entre todos, né, como também fazer com que essas decisões partam tanto dos professores quanto dos grupos de pesquisa. Então, por exemplo, eu e Tati poderíamos utilizar conjuntamente para poder trazer um professor de algum lugar para dar uma palestra, ou para viabilizar a participação dos nossos bolsistas em atividades de congressos, né? Então, desoneraria também o colegiado para tomar cada uma dessas decisões, respeitando, obviamente, os critérios do edital, sabe? Então, assim, eu não tenho certeza disso, eu estou trazendo aqui muito para a gente poder ter possibilidades de proposta e de discussão, sabe? Eu gosto muito da ideia de que isso seja pensado em conjunto, porque afinal de contas os nossos projetos são conjuntos, né? E isso é algo que conta muito na avaliação do programa, justamente a realização não de coisas isoladas, mas de algo que seja realmente em conjunto. Eu gosto, não só para a questão da otimização do recurso, da soma, né? Mas também para demonstrar justamente essa conversa, né? Entre os professores. Então, eu sou bastante favorável a isso aí. Me parece uma boa ideia também. Só uma informação, Alexandre, qual que é o prazo de utilização do recurso geral? Para pensar nos prazos para manifestação dos professores. Uhum. O Anderson estava explicando aqui que normalmente o prazo a gente tem que gastar isso até o final do ano, até o último dia de ano, até o último dia letivo da UFOP. Então, normalmente aí 22 de dezembro. Uhum. E os valores que não são gastos pelos programas, a PROP recolhe de novo no fundão dela lá, e aí a gente ainda consegue aí pedir a PROP, né, do começo do ano, compras de passagens com esse recurso que sobra, que não foi utilizado pelos programas. Uhum.
E a utilização, normalmente, ela vem discriminada, as possibilidades vêm discriminadas. Na verdade, a gente tem que dizer agora já, inclusive, por isso, inclusive, essa reunião, eu passei lá aquelas planilhas, a gente tem que pegar esses 29 mil e distribuí-los naquelas rubricas. O que normalmente a gente tem colocado tem sido participação de docentes em eventos, então, passagens e diárias, e também passagens diárias para poder trazer pessoas para fazerem eventos no programa e participação em bancas, né? Mas é fácil essa matemática? Quero dizer, assim, a especificação é do todo, do que vai ser gasto, né? Com o que vai ser gasto. E aí, para a gente individualizar esse valor aí, que é pro rata mesmo, que a Karine falou, de 1.700, é fácil depois gerenciar isso? Não, não. É muito colegiado mesmo, assim. Aí surge a demanda e para eu não ter que fazer uma reunião a cada vez que surgir uma demanda, a gente decide lá no grupo do WhatsApp. Assim, tem sido muito assim para tentar facilitar, né? Até porque uma coisa que eu chamei a atenção também, e que é algo que eu quero fazer constar, inclusive na ata dessa reunião, é que esses pedidos de compra de passagem, seja para eu ir para algum lugar, seja para trazer alguém para cá, tenham que ser feitos ao Anderson dias, pelo menos 45 dias. 45. Para evitar... Porque eu tinha entendido, pela fala da Karine, que 1.700, você poder, até no limite do professor, quanto solicitante, que isso poderia ser resolvido diretamente junto à secretaria ou coordenação. E caso outro seja o valor a ser utilizado, ou se forem 2 professores, né, em conjunto chega a 3.400 e assim sucessivamente. E caso seja alguma coisa fora disso, aí sim vem para o colegiado. Eu até acho que pode ser sim. Fica mais prático, não? Né? Se tiver dentro da quota de cada professor, ele fazer... Mas assim, se for feito dessa forma, vou até pedir para o Anderson criar uma tabela, sei lá, uma tabela de Excel que possa ser compartilhada com todos nós membros do colegiado, para que a gente possa ir acompanhando a evolução dos gastos e tal, para a gente não, né, a gente saber como é que é. Perder, né? Mas, de repente, estabelecendo esse valor, a gente não precisa nem passar por aqui, já pode ir direto. Eu gosto também da ideia de estabelecer um prazo para que as pessoas se planejem. Então, se a gente tem que gastar esse trem todo até o final de dezembro, de repente a gente pode estabelecer, sei lá, até final de setembro, talvez. Final de setembro, deixar os 2, outubro, novembro, dezembro, talvez, ou até outubro, não sei. Qual o prazo que vocês acham razoável aí? Eu acho que podia, pelo menos, o professor manifestar até o meio do ano, não se bem que pode surgir alguma coisa depois, né? Que em setembro dá para... É fácil, assim, gerenciar, acho que o prazo fica meio curto para realocar isso, não? Não sei. Para a gente realocar não é problema. O problema é se a gente tiver que pedir a PROP para mudar as rubricas. Porque daí precisa autorização da CAPES e tal. Por isso que eu estou querendo inovar muito nas rubricas, ficar mais no que a gente já sabe que funciona mais facilmente. Olha, ano passado, no caso do Leonardo, levou quase 90 dias para mudar a rubrica. Pois é. Mudar a rubrica hoje, antigamente era mais simples, a própria fazia, mas hoje precisa de autorização da CAPES, é uma coisa infernal. Então, por isso que eu estou querendo centralizar em 2 ou 3 rubricas no máximo, que são essas de eventos e tal. Diária. Diária, passagem, basicamente diárias e passagens, para evitar de a gente ter que pedir mudança de rubrica e tal. Ok, se você acha que funciona o prazo, perfeito para mim, acho que a ideia está montada. Vocês acham, então, até o final de setembro, aí a partir de outubro, quem não usou, volta, e aí a gente pensa no que a gente vai gastar? Mas então não vai pedir nenhum tipo de confirmação, porque inicialmente eu tinha pensado isso. Então não, já se entende que é esse valor dividido por todos, que dá esse montante de 1.700, e caso nada se diga até meados de setembro, aí então essa verba fica disponível para utilização diversa. Eu acho que seria interessante a gente comunicar aos professores isso e pedir para eles mandarem, né, o planejamento do que eles pretendem e tal, o mais rapidamente possível, mas eles já sabem que se eles não mandarem, se eles não demandarem até o final de setembro, voltaria para o bolo geral.
Tá. Eu gosto da ideia de pelo menos 15, 10 de setembro, para a gente ter esse prazo de setembro para concluir, para já em outubro poder relocar. O que vocês acham? Pode ser. 15 de setembro, que aí já coloca bem no meio do mês aí. Tá. E eu acho ótimo que a gente também institucionalize essa coisa da gente fazer planejamento das coisas, sabe? De fazer o negócio atrabalhoar, fazer as coisas com planejamento. E incentivar os colegas também a fazerem os eventos em conjunto, né? Não fazer isoladamente aí, para justamente conseguir fazer um evento maior e tal. 15 de setembro é um domingo. Boa lembrança aí, Lucas. Então, bom, prazo não vence domingo, né? A gente está fazendo direito. Então, 16 de setembro, né? Não mata os processualistas, nenhum processualista. Eu sou processualista, já fui, né? Então, vamos lá. 16 de setembro, então. No mínimo, se venceu no... Não, porque a UFOP tem umas coisas meio malucas de prazo vencendo domingo. Gente, pelo amor de Deus, tem uma pessoa do direito para falar com essas pessoas que prazo não vence domingo. Tem um bocado de prazo vencendo agora na greve, assim. Tô com um monte de relatório para avaliar aqui de coisa vencendo. E vence no domingo, né? Muito engraçado. Enfim. Mas então tá, pessoal. Acho que eu vou pegar agora aqui o Anderson para a gente distribuir, pegar as tabelas, preencher, que é uma coisa infernal, mas usando esses critérios, eu vou deixar um valor bem menor. Estava explicando para os representantes discentes aqui, eu vou deixar um valor bem pequeno para os discentes, porque historicamente a PROP sempre abre aí possibilidades de discentes conseguirem financiamento para participação em eventos. E se a gente deixa um valor um pouco maior, esse valor acaba sobrando. Então, deixar para os professores mesmo um valor maior, porque daí, inclusive, se tiver coisa em coautoria, resolve com a cota do professor. Tá? Ok? Só antes da gente terminar, depois que tiver a reunião do Compep, deve ter uma reunião do Compep essa semana, até o final da semana, início da semana que vem, para deliberar sobre a questão do calendário da posse. Eu quero fazer, não uma reunião de colegiado, eu quero fazer uma reunião com todos os professores, uma assembleia geral aqui, para a gente poder debater sobre isso, tá? Sobre a questão de aulas, faltas, etc. Tá? Mas eu estou esperando essa reunião do Compep para ver o que o Compep fala. E aí, marcar isso. Lucas. Agora não sei se é o Lucas ou a Carolina, mas enfim. Sou eu. Aquele evento que você falou de organizar no segundo semestre da semana da pós, seria teria esse dinheiro também ou não? Você está falando do seminário de pesquisa? Sem ser a qualificação, né? O seminário que você falou, aquela semana que a gente teria que organizar a semana do evento. Sim, a semana da aula magna, do curso e tal. Daria para usar essa verba aí para chamar alguém, né? Fazer, sim. André. Eu tô com dois pesquisadores muito foda da área da criminologia que estarão em Ouro Preto no dia 3 de junho. A Mariana Weiger e o Sábio de Carvalho, os dois estarão em Ouro Preto. Eu só não comentei nada ainda, porque nós estamos em greve, assim, não sei nem se a gente vai conseguir fazer ou não. Mas, em não sendo, eventualmente poderia fazer, coincidir com alguma coisa que aposto que desse aí. Eles já vão estar em Ouro Preto para o feriado de Corpus Christi. Sim, nossa, seria ótimo. A fala deles no dia 3 assim, é uma coisa que eu tinha com a Mari, que ela disse que estava me devendo uma vinda em Ouro Preto. E aí eles vão estar aí. Então, são dois pesquisadores super importantes da área. Sim, seria ótimo. Mas, enfim, a gente não sabe como é que vamos estar até junho. Se não for esse o caso, a gente pensa nessa aula magna e tal, para quando as aulas retornarem, sim, de repente podemos usar, ou trazer alguém de Belo Horizonte, ou trazer alguém de fora, e aí usar parte dessa verba com isso. Alexandre, então a Compep não está marcado ainda? Essa reunião que você falou é essencial mesmo, a gente está perdido, né? Pelo que eu vi dos e-mails da Renata para os membros do Compep, ela deve acontecer essa semana, tipo quinta ou sexta. Uhum. Eu estou supondo que ainda vai ser essa semana. Oi, Karine. Não, só para falar um pouquinho dessa questão, né, das aulas da pós-graduação, né, eu estou participando do comando de greve,
E aí uma questão que, inclusive, surgiu por parte de um coordenador do curso de educação na última assembleia que a gente teve na quinta-feira passada, é que a gente não pode confundir, assim, né, que foi muito o que ele externou mesmo na fala dele, né, a decisão do CONPEP com o direito de greve, né? Então, assim, o CONPEP não pode nos autorizar ou não a fazer greve, não é da competência do CONPEP, né? A suspensão do calendário é a depender da administração, da reitoria, enfim, né, se ter um posicionamento político também com relação a isso, ou não, mas não existe não, né? Posicionando contra ou a favor é um posicionamento político, né? Mas a indicação do comando de greve é pela suspensão das aulas geral, né? A não ser que haja aí questões muito específicas que poderiam ser definidas pelo comando de greve. Aí estou dizendo isso muito só assim, para a gente não confundir, né? E eu acho que, de fato, é muito complicado, porque a gente fica cheio de informações, muitas vezes truncadas, a liberação do CONPEP com a liberação de estarmos em greve ou não estarmos de greve, né? Eu acho que essa é a importância de ter essa reunião com os professores, né? Para que se possa decidir coletivamente o que vai acontecer no âmbito do PPGD, né? Sim, sim. Na verdade, a questão do CONPEP eu acho que é muito por aí, para ver que caminhos administrativos o CONPEP vai nos dar com relação às disciplinas que estão ofertadas. Eu acho que é isso. Não é exatamente dizer se a gente vai poder ou não dar aula, mas é o que a gente faz administrativamente, né? Ok, então, pessoal, eu vou finalizar por aqui e depois pegar o Anderson aqui para preencher tudo. Eu posso mandar depois de preenchido lá no grupo, vocês darem uma olhada, ver se tem alguma questão, se estiver faltando alguma coisa. Oi, André. Depois de você parar de gravar, eu quero te perguntar uma coisa. Tá. Beleza, então, gente. Obrigado, então. Combinado. Vamos aí. Tchau, tchau, gente. Boa tarde. Tchau, gente. Não é segredo, não. Quem quiser ficar